Eu tenho recebido muitas perguntas aqui pelo Insta Stories. Se você não acompanha meu Insta Stories, tá lá, Gerson_método de aprovação. E eu tenho recebido muitas perguntas no direct no seguinte sentido: como é que era a sua semana de estudos? Eu selecionava 1 ou 2 matérias por semana para estudar. Eu sei que tem gente que diz, não é melhor 10 matérias por semana? Meu cursinho tem 10 matérias e todo dia uma matéria diferente, ou 2 matérias diferentes na aula. E a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: na prática eu percebi que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se eu tinha cursinho ou aula de uma determinada matéria, a aula servia para mim para gerar o entendimento de determinado assunto, e não como uma obrigação de eu estudar exatamente o que o professor disse logo depois. Mas, voltando aqui ao tema, então quando eu pegava essa 1 ou 2 matérias, eu estudava durante a semana o máximo que eu podia dessa matéria. Geralmente era uma matéria, eu pegava uma matéria. E mais uma observação: isso não quer dizer que eu só tinha contato com uma matéria por semana durante todas as semanas da minha vida. Muito pelo contrário, eu revisava toda semana, semanas anteriores. Então isso permitia que eu estivesse em contato com diversas matérias. Isso por quê? Porque eu sempre estava revisando e resolvendo questões. Só que quando eu estava estudando a matéria da semana, a matéria e os assuntos eram definidos a partir de uma estratégia, de um planejamento. Qual era a estratégia? A estratégia de estudos era: o que é que eu preciso priorizar dessa matéria? Primeiro, o que é que eu preciso enfrentar e resolver mais questões, e estudar melhor o assunto e me aprofundar mais dessa matéria em relação ao concurso que eu vou fazer e a banca que vai ser aplicada do concurso. Às vezes eu estava em dúvida, podia ser 2 bancas, então eu analisava 2 bancas. O que é que eu preciso fazer? Com base nisso, eu definia quais eram as minhas prioridades de estudo em relação àquela matéria para aquela semana. E eu estudava aí, a depender do dia, entre 4 a 6 horas. Quer dizer que eu ia acabar todo o assunto dessa matéria? Não dava. Tá? Se eu pegasse, por exemplo, direito constitucional, não dava para acabar a matéria toda. Só que eu avançava bem nos tópicos que eram prioritários para mim naquele momento. Isso quer dizer também que eu não ia avançar nos outros tópicos? Ia, mas quando sobrasse tempo, depois que eu visse a prioridade de todas as matérias. Você vai ver depois que, por exemplo, concursos como a Defensoria Pública, Magistratura, Ministério Público, Procuradorias, é difícil você esgotar o edital de forma que você estude, que você revise, que você resolva uma grande quantidade de questões. Não vai funcionar bem assim, tá? E aí eu fazia isso durante a semana. Eu estudava essa matéria durante a semana, o máximo que podia, com o máximo de questões que eu podia. E aí eu seguia um ciclo de estudos. Outra coisa que as pessoas me perguntam muito: já, se você tinha algum ciclo de estudos? Eu tinha um ciclo de estudos. Se eu não entendia a matéria, eu assistia uma videoaula. Se eu já entendia, eu passava para as questões. Nas questões eu analisava as questões e resolvia as questões. Podia errar muito? Podia, sem problema nenhum. Depois eu estudava o assunto. Depois que eu estudava o assunto, eu resumia a ideia central. Fazia um resumo da ideia central. E depois que eu fazia um resumo da ideia central, eu resolvia mais questões. Esse era o meu ciclo. E aí eu fazia isso durante toda a semana. Na semana seguinte, eu revisava a semana anterior, passava para a segunda matéria. Muitas vezes não acabava nem os temas prioritários, mas avançava para a segunda matéria. E na segunda semana, revisava a primeira. E na terceira semana, eu já estava revisando 2 matérias e estudando a terceira. Na sexta semana, 7ª semana, isso aí a gente não tem nem 2 meses de estudo. Eu já estou revisando 6 matérias e estudando a 7ª. Se o meu concurso tivesse 8, 10 matérias, em 8, 10 semanas eu já estava aí bem na maioria das matérias. Porque eu estudava com prioridade, eu tinha estratégia, tinha um planejamento, e em 10 semanas eu já estava indo bem. Não estou dizendo que já tinha chance de ser aprovado, nada disso, porque 2 meses é pouco para um concurso de alto nível. Mas eu já estava relativamente bem aí nas matérias, com o principal, com as ideias principais, já tinha uma boa base construída. Dava para seguir bem em cima disso. Então esse era o meu ciclo, e a partir daí, depois dessas 8 semanas, quando eu pegava a base das matérias, as prioridades, eu conseguia avançar com mais eficiência nos assuntos prioritários, nas questões e nos outros assuntos que não eram tão prioritários assim. Na medida do possível, eu ia avançando neles, até chegar o dia da prova. Essa era a minha semana de estudos. Esse também era o meu ciclo de estudos, em como é que eu estudava e revisava os assuntos. Claro, tem detalhes em torno de como você elabora essa estratégia. Como é que eu elaboro essa estratégia? Como é que eu priorizo? Como é que eu elaboro esse planejamento? Como é que eu defino o que é que eu vou estudar durante a semana? Como é que eu construo minha meta de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo? Como é que eu encaixo as revisões? Que dia eu coloco? Que forma eu coloco? O que é que eu faço na revisão? Tem muita coisa ainda a se cobrir. Não dá para cobrir tudo aqui num vídeo de dica. Então por isso que é que eu sugiro para você:
baixe meu livro digital gratuito, que lá eu avanço nesses tópicos. É o livro que meus alunos começam para se preparar para concurso, para ser mais estratégico. Você vai ver que quando você é mais estratégico nas análises, no planejamento, no estudo, no ciclo de estudo, na revisão, no resumo, na forma de resolver questões, você avança muito mais rápido. Não é por acaso que eles são aprovados de forma mais rápida, eles me dizem isso. E também aconteceu isso comigo. Baixe esse livro digital gratuito, você já vai dar uma boa avançada, já vai entender muito melhor como é que isso funciona, vai poder colocar muita coisa em prática e eu tenho certeza que vai te ajudar. Esse é meu objetivo aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram, se você está me seguindo pelo Instagram também, e à medida em mais redes sociais que eu vou entrando, tá joia? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou e acha que isso pode contribuir para outras pessoas, para amigos seus, compartilhe com seus amigos, compartilhe esse vídeo. Se for ajudar, se você acredita que vai ajudar, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, que estão estudando para concurso. E se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo que eu vou criar outros vídeos para responder, tá joia? Um grande abraço e até o próximo vídeo.